Olá, boa noite. UFO realiza Cine Debate com documentário sobre Cora Cavan Caparelli. ESEBA abre inscrições para oficinas de dança gratuitas. E o mercado de trabalho sobre a perspectiva do aumento do trabalho informal e a necessidade do brasileiro de buscar renda extra. Esse é o tema em destaque do nosso jornal. Fique com a gente. Na tarde dessa terça-feira, um incêndio atingiu um complexo empresarial que fica na zona oeste de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu as dependências do complexo, destruindo dezenas de motocicletas que estavam na área do estacionamento. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Agora, falando sobre cultura, acontece amanhã a primeira edição do Cinedoc Debate. O evento acontece na UFO e apresenta produções locais e gera também debates sobre o registro audiovisual nos tempos atuais. Confira. O evento é aberto a toda a comunidade acadêmica, enfim, também a toda a comunidade, não só estudantes do curso de jornalismo. E eu converso agora com a Fernanda Torquato, que é professora no curso de jornalismo aqui da UFO. Fernanda, qual o objetivo do evento? O objetivo do Cinedoc Debate é falar mais sobre documentários para os alunos do curso de jornalismo, mas também para toda a comunidade. É falar sobre esse tipo de realização audiovisual e também colocar os alunos mais em contato com as pessoas do mercado que produzem documentários. Bom, a gente vê que essa semana a gente tem o tema Tons de Cora, que conta a história da Cora Cavan Caparelli, musicista, que leva o nome do Conservatório de Uberlândia. Por que a escolha desse tema? Esse é um documentário belíssimo, produzido pelo Celso Machado, dirigido pela Naris Bribel, e fala sobre uma pessoa importante da cidade de uma forma muito interessante. É um documentário que usa encenações para contar parte da vida dessa biografada, né? Um documentário biográfico. Então é um tipo de documentário que pode gerar bastante discussão, gerar debate. Eu acho que é interessante que as pessoas conheçam que não é só um filme sobre cenas que acontecem no dia a dia, cenas reais, digamos assim. Bom, e é interessante você falar também sobre a dinâmica, já que falou que tem debate, passa o documentário primeiro, depois tem debate, como que funciona? Isso, a gente exibe, né, o material audiovisual daquele dia, depois eu seleciono algumas partes que eu acho que podem suscitar uma discussão, e depois e passo essas partes para as pessoas que estão ali participando, mas a gente também tem a própria diretora, a Nara, que vai estar lá para falar com as pessoas sobre esses pontos e sobre outros também. Então as pessoas podem fazer perguntas para ela e suscitar um debate. Muito obrigado. Eu falei aqui com a professora Fernanda Torquato, que é professora no curso de jornalismo da UFO. Lembrando então que o Cinedoc Debate acontece nessa quarta-feira, dia 18 de setembro, às 19 horas, no auditório 5OA do campus Santa Mônica. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. E a Escola de Educação Básica, ESEBA, está com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas de dança. Quem tem mais informações é o repórter Júnior Caritel. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Um projeto de extensão da ESEBA está oferecendo 115 vagas para 4 modalidades de dança. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o Bruno Teodoro, que é professor de Educação Física aqui da escola e que vai explicar melhor para a gente como que vai funcionar esse projeto. Bruno, para a gente entender, qual que é o objetivo desse projeto de dança? Então, o objetivo do projeto é aproximar a comunidade com a ESEBA. Então, por meio da dança, uma atividade recreativa, divertida, a gente quer que as pessoas venham e conheçam a ESEBA e se interajam aqui com a nossa escola. E quem é que pode se inscrever nesse projeto? Então pode se inscrever tanto servidores quanto alunos da UFO, como a comunidade em geral. Então é um projeto aberto a todos. A única restrição é a idade, é uma idade mínima a partir de 14 anos de idade para fazer as inscrições do projeto. Bom, as inscrições terminam no dia 18, já está próximo da data, né, de término. E quando começam as aulas?
As aulas começam no dia 23 de setembro, a próxima segunda-feira. Então ainda dá tempo de correr lá, fazer a inscrição, para as aulas começarem no dia 23. Bruno, só reforça para a gente o endereço que as pessoas podem fazer a inscrição. As pessoas podem fazer a inscrição através do site da ESEBA. Então, entrando no site da ESEBA, que é eseba.uf.br, vai ter o link falando sobre o projeto Dança ESEBA, e aí elas entram lá, vai ter um formulário eletrônico para elas se inscreverem. Ok, muito obrigado pelas informações, também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Cresce o número de profissionais que têm emprego fixo e estão buscando uma segunda fonte de renda. Isso segundo o estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Em alguns casos, a renda complementar é até maior que o salário. Confira na reportagem de Fernando Cunha com imagens de Lucas Guerreiro. Há 15 anos, Letícia tem um emprego de carteira assinada como vendedora em uma loja de eletrônicos. Mas há 3 anos decidiu ter uma renda extra revendendo semijoias. Eu estava comprando um imóvel na época, né? E no trabalho onde eu trabalho, eu mexo com vendas também, há 15 anos. E lá é só comissão, eu não tenho salário fixo. E para me financiar um imóvel, eu precisava ter certeza de um lucro todo mês. Então, como eu gosto muito de semijoia, de peças assim, eu optei por pegar para vender, para aumentar na renda, né? Hoje, ela atende cerca de 80 clientes. 40 deles compram todo mês. Ela também mantém uma página no Instagram e fecha muitas vendas pelo WhatsApp. Além de ser apaixonada pelos produtos que vende, está satisfeita com o faturamento. A renda triplicou, né, na verdade, porque, tipo assim, a comissão é muito boa, são produtos que vende, e eu já uso os produtos também para auto-vender também no meu trabalho fora. Às vezes eu estou atendendo um cliente ali e outro, ele vê, quer, onde eu vou, eu já levo a minha maleta também, para mostrar para os clientes, né, para ele, na hora que ele quiser, ele já está de pronta entrega. Se depender dela, num futuro próximo, o que era bico pode se transformar em sua principal receita. Eu creio que sim, porque o salário que eu ganho com semijoia quase equivale ao que eu ganho no meu emprego fixo, né? Então ajuda bastante. Nara trabalhava em um supermercado e ficou desempregada há pouco tempo. Há 1 mês, ela elabora quadrinhos para decoração. Eu comecei a ir pesquisar no YouTube para fazer uns quadrinhos aqui para casa. Aí eu comecei a fazer, aí a minha amiga pegou e mostrei para minha amiga, aí começou. Uns amigos pedir. Aí eu resolvi pegar e publicar no Facebook para poder divulgar, né? Aí muita gente pediu. No primeiro mês, ela já vendeu cerca de 300 quadrinhos e faturou mais de R$ 1.700. Renda bem superior à que tinha antes. Eu ajudo meu esposo nas despesas de casa, compro as coisas para dentro de casa também. Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que, no segundo semestre do ano passado, o percentual de brasileiros que fazem bico e que têm uma segunda fonte de renda cresceu de 57% para 64%. Outro dado do IBGE revela que mais de 40% das pessoas ocupadas no Brasil são trabalhadores informais. Este professor do Instituto de Economia da Universidade Federal de Berlândia diz que a diminuição do poder de compra e o aumento do custo de vida dos últimos anos tem exigido uma dedicação maior do trabalhador brasileiro. Um aumento da subocupação que incentiva pessoas a buscarem uma segunda ocupação, um segundo trabalho, né, para que complemente sua renda, que seja suficiente para manter um padrão mínimo de vida, pagar as contas, sustentar a família, numa conjuntura que nos últimos anos, né, conjuntura econômica, que foi desfavorável, com perda de salário nominal, perda de poder de compra de salários. Então, para manutenção de um certo padrão mínimo, algumas pessoas acabam buscando uma segunda ocupação. Ainda segundo ele, esse reflexo não atinge só a classe mais baixa da população. Estão todos sujeitos, né? Mesmo alguém que teria uma renda maior pode perder o emprego, conseguir um novo emprego com um padrão abaixo daquilo que vinha recebendo e buscar uma segunda ocupação, até como uma forma de depois virar a empreender e substituir o trabalho formal. Então, é algo natural, necessidade, e que
uma mensagem que as pessoas realmente não é uma situação muitas vezes confortável, mas que é uma saída possível dentro desse contexto. Para falar então sobre a busca de renda extra, né, dos brasileiros, recebemos aqui no estúdio hoje a professora Patrícia Trópia, que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Boa noite, professora. Boa noite, Patrícia. Que bom recebê-la também. Recebemos hoje o Guilherme Araújo, que é economista. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado. Bom, vou começar primeiro com a professora Patrícia. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão do trabalho informal. Em algum momento é importante, porque pode abrir portas, né, para um sonho maior, que é ter o próprio negócio. Como que você vê esses trabalhos informais hoje na sociedade? Bem, a ideia, né, de um segundo trabalho, um terceiro trabalho, de fazer um bico, né, no sentido de você acumular bens, de você aumentar, né, as suas possibilidades de consumo, né, de bens duráveis, ela é muito limitada, principalmente na economia hoje. O problema do trabalho informal, né, não é que as pessoas, a maioria das pessoas, elas estão buscando o trabalho informal ou estão caindo na informalidade, não apenas porque querem, né, mas porque a gente tem, primeiro, um contexto de crise, e de crise econômica, de crescimento do desemprego, mas também um problema grave que são as repercussões e os efeitos da reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista de 2017, que prometia reduzir a informalidade, que prometia aumentar os níveis de emprego, estão produzindo o contrário. Né? Então, essa perspectiva de acumular, né, de fazer um bico, para fazer uma poupança, ela é muito limitada. É interessante que na reportagem, Patrícia, a própria trabalhadora, ela diz que o emprego dela é fixo, mas o salário não é. Né? Na verdade, ela trabalha por comissão. A comissão, o trabalho só por comissão, torna a sua renda mensal muito variável. Né? E em um determinado contexto, né, de aumento de custos, a vida das pessoas muda, né, isso acaba se tornando imperativo. Então, um pouco essa ideia da reportagem, né, de que os trabalhadores estão escolhendo, eu acho que a gente precisa relativizar. Porque pode ser uma forma de precarização do trabalho, também pelo contexto. Com certeza, com certeza. É uma precarização do trabalho. O que é a informalidade? Né? Tem muitos exemplos de trabalhadores, eu não sei qual é a jornada, por exemplo, de trabalho dela, né? Quanto tempo ela trabalha. Tem muitos exemplos nas nossas pesquisas que, por exemplo, um trabalhador acorda 4 horas da manhã, né? Ele começa a fazer, por exemplo, uma comida, que é uma comida que ele vai congelar para ele poder vender, aí ele pega o carro dele ou a van, ele faz um trabalho como motorista de van, ele faz um trabalho, um segundo trabalho, ele eventualmente assume ou está na plataforma Uber e trabalha eventualmente como Uber. Né? Então, hoje, né, o percentual de trabalhadores que tem um segundo ou uma terceira ocupação para completar a renda e para sobreviver, não para acumular, mas para sobreviver, é crescente. Foi exatamente isso que a reportagem mostrou. Bom, e Guilherme, sobre o que nós estamos falando então nesse cenário então, de crise, os impactos, né, na criação de vagas com carteira assinada, você acredita que esse seria um dos fatores que realmente influencia na informalidade hoje? Bom, como a professora já destacou, né, grande parte da elevação da informalidade, né, diz respeito a um problema, né, um problema de ordem econômica. Em alguma medida nós perdemos, principalmente a partir de 2014, a capacidade de gerar uma quantidade de postos de trabalho formais, né, com uma remuneração suficiente, né, para que o trabalhador não precise adotar essas estratégias. Nós precisamos nos lembrar que é importante também que, além do tempo de trabalho, que o trabalhador disponha de um tempo para descanso, porque ele precisa estar bem preparado no outro dia. Né? Mesmo nas categorias, porque até mesmo o emprego é muito heterogêneo, né? Mesmo nas categorias em que a estratégia de conseguir uma renda extra através do trabalho, né, pode ser positiva do aspecto do rendimento,
né? Mesmo essas categorias podem enfrentar uma série de outros problemas potenciais no futuro. Né? Existem estudos, por exemplo, que associam trabalhos precários a problemas graves de saúde no futuro, né? Mesmo entre os trabalhadores mais qualificados. Né? Então é preciso considerar que no atual contexto a estratégia não é simplesmente de se aproveitar uma benesse econômica, mas provavelmente é um sintoma adicional da crise que a gente experimenta hoje. Perfeito. Bom, e o aumento do trabalho informal sem a carteira assinada ajuda a derrubar o desemprego no país, mas também gera outras consequências. Isso é o que revela os últimos números divulgados no final de agosto pelo IBGE. Veja na reportagem. A Rosimeire trabalha como diarista sem carteira assinada por falta de opção. Devido a essa crise não tá tendo muito emprego, então eu tenho que continuar nas faxinas, né? Paulo também gostaria de ter registro em carteira. Procurei, mas só que não encontrei, tive que trabalhar autônomo para manter a família. O Paulo, a Rosimeire estão entre milhares de brasileiros que conseguiram uma opção de rendimento no trabalho sem carteira assinada. Os números apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD do IBGE, mostram que 41% das vagas são informais. Dos 93 milhões de brasileiros que trabalham atualmente no país, mais de 38 milhões atuam na informalidade. Os trabalhadores sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas bateram um recorde em julho e ajudaram a reduzir o desemprego. No trimestre fechado em junho, o desemprego era de 12 milhões e 800 mil pessoas. Em julho, caiu para 12 milhões e 600 mil. Entre agosto e outubro de 2018, a taxa de desemprego era de 11,7%. No trimestre seguinte, subiu para 12%, depois 12,5% e agora caiu para 11,8%. Abrindo negócio, a gente tem mais chances de fazer coisas diferentes, né? E essa segurança do emprego de carteira assinada, ela é falsa, na verdade. Professora Patrícia, e qual que é a relação do trabalho com a relação, de forma que, fazendo uma relação direta com o acesso à educação? De que forma influencia nessas pessoas, nesses profissionais, terem um trabalho formal ou informal? Bem, os dados mostram que a informalidade ela tem crescido, ela cresce mais nos estratos, né, menos escolarizados da sociedade, mas também impacta nos estratos mais escolarizados. Né? Nós temos o fenômeno por exemplo, né, o problema que está colocado hoje para as universidades, né, a falta de perspectiva dos estudantes bolsistas de mestrado e doutorado, ou seja, um altíssimo nível de qualificação, qual é a inserção e qual vai ser a possibilidade no mercado de trabalho. Então, a primeira característica é essa. Mas, claramente, né, são as pessoas que têm um menor nível de escolaridade que vão ser mais impactadas. Por quê? Porque você vai sofrer no mercado a concorrência daqueles que estão precisando de emprego e que têm ensino médio completo, que tem o ensino superior incompleto ou completo, ou até mesmo a pós-graduação. Né? Então, esse é um problema central. O outro problema é que o fato de você ter pessoas com um nível de escolaridade se inserindo no mercado de trabalho em funções, em postos, para a realização de atividades cuja capacidade é muito menor do que aquela que eles desenvolveram, que eles adquiriram, né? Isso gera um problema não só pessoal, um problema familiar, um problema de geração, mas um problema econômico, um problema político para o país. Né? Porque você está, de certa forma, subutilizando a força de trabalho. Né? Isso também é um elemento econômico, que tem a ver com política econômica. Com certeza. Guilherme, para quem está trabalhando, né, busca abrir o próprio negócio como autônomo, né, como uma empresa individual, de que forma ele tem que se planejar financeiramente para o futuro? Isso eu digo na contribuição do INSS, por exemplo. De que forma que essas pessoas também têm que ficar atentas para preservar alguns direitos, né, conquistados? É importante destacar que o trabalhador, em conta própria, ele pode contribuir de forma autônoma também para o INSS, ele fica coberto. Ele fica coberto não só ao direito da aposentadoria, mas todos os direitos, né, que os trabalhadores que contribuem através da via formal podem acessar. Né? Mas não necessariamente, né, essa é uma recomendação,
né, de que entre a opção de um emprego formal ou mesmo um autônomo, né, de que você vai conseguir acessar plenamente todos os direitos. Né? Você não tem estabilidade no emprego, você não vai ter acesso, né, não vai ter conhecimento sobre sua renda vai ser variável. Um mês você pode ter uma renda excelente, mas na outra não. Você não vai ter acesso a seguro-desemprego, né, e uma série de outros benefícios que os trabalhadores formais dispõem. Né? É preciso ter uma noção clara, né, sobre os custos e benefícios de ambas as estratégias. Né? Excelente. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia nesta quarta-feira. Predomínio de sol aqui em Uberlândia. Os termômetros marcam entre 20 e 36 graus. O calor permanece em Ituiutaba. A mínima fica a 20 graus e a máxima pode chegar aos 41. O dia amanhece ensolarado em Monte Carmelo. A temperatura mínima é 19 graus e a máxima 36. Céu aberto e quarta-feira quente em Patos de Minas. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima 36. Variação de sol e nuvens em Araguari. Temperaturas entre 20 e 35 graus. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. A CDL de Uberlândia oferece uma vaga para auxiliar de compras. O contratante exige ensino médio completo, experiência na área administrativa e conhecimento em pacote Office. O salário é de R$ 1.400, mais benefícios. Oportunidade para consultor de vendas. É preciso ter ensino superior completo, experiência na área, possuir CNH tipo B e ter veículo próprio. Remuneração de R$ 1.500 e benefícios. Vaga de estágio no setor administrativo. É necessário estar cursando administração, ciências contábeis, economia ou áreas afins. A bolsa auxílio é de R$ 900, mais vale transporte. Estágio na área de comunicação, para criação de conteúdos em redes sociais. É preciso estar cursando marketing, jornalismo ou cursos correlatos. Bolsa de R$ 500 e vale transporte. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, entre no site da CDL de Uberlândia e cadastre seu currículo. Chegando na parte final do nosso jornal, mas eu gostaria ainda que a gente concluísse. Nós estamos falando sobre crise e oportunidades para quem busca renda extra. Professora Patrícia, nessa conjuntura das mudanças, né, das formas de trabalho e as formas como o mercado oferece essas vagas, como que o trabalhador deve ficar atento a essas oportunidades? Bem, é importante a gente concluir dizendo que o mercado de trabalho ele sofreu uma desestruturação muito grave, muito séria nos últimos anos, né? O que a gente observa é o crescimento da informalidade, da terceirização, do trabalho precário, né? Da busca por várias formas paralelas de trabalho para compor a renda, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que criou contratos que são em si precários. Por exemplo, o contrato como intermitente ou contrato parcial. Quer dizer, a gente tem hoje um mercado, né, de trabalho que, ao invés, né, ao contrário dessa promessa de que o trabalhador vai ter mais ganhos, né, mais liberdade, que ele vai se tornar um empreendedor, né, o mercado e os dados estão mostrando exatamente o contrário, né, que esse trabalho é um trabalhador cada vez mais precário, que ele ganha menos, que ele tem que trabalhar mais, que a jornada de trabalho dele é maior, que ele vai ter menos oportunidade de contribuir e, no futuro, menos possibilidade ainda de ter um retorno na condição de aposentado, sobretudo se essa proposta de reforma da Previdência for aprovada pelo Senado e pelo governo brasileiro.
excelente. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, professora Patrícia Troppi, que é do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Gostaria também das conclusões finais do Guilherme Araújo, que é economista. Guilherme. Bom, primeiro gostaria de agradecer novamente o convite, né? E aproveitando o gancho que a professora Patrícia levantou, é importante também destacar que a questão do trabalho em si, hoje no Brasil, não é necessariamente uma questão associada diretamente à pessoa. Quem é desempregado não é culpado pelo desemprego. Nós experimentamos aí entre 2014 e 2017 uma elevação brutal da taxa de desocupação. Ela saltou de 6,5% para 13,7%. E hoje nós vimos que não variou muito, né? Está em 11,8%. Mas com um dado muito preocupante, além da elevação da informalidade, elevação do desalento. É preciso, né, tomar um conjunto de iniciativas, porque o desalento é a pessoa que já passou mais de 24 meses procurando um emprego e não conseguiu e desistiu, né? Esse número saltou de cerca de 1,5% para 4,2% na mesma pesquisa do IBGE. É preciso um conjunto de iniciativas de Estado para que nos oriente, né, o país, né, de novo uma trajetória de crescimento, né, virtuoso, com geração de empregos de qualidade. Muito obrigada, Guilherme, por contribuir com a gente hoje nesse tema. Professora Patrícia também. O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui, mas você continua ligado aí na TV Cultura. Hoje tem Provocações com Marcelo Tassi, ele recebe a Luísa Sonza. E é claro que eu te espero amanhã, viu? Muito obrigada pela audiência. Tchau.